Boa noite, galerinha. Então vamos lá, estamos em 8. Coloquei para gravar, e a galerinha vai chegando. Essa segunda e terça tem vários professores que estão em banca. Eu estou com as bancas só do primeiro horário de terça-feira. Então a gente vai tocar normal, tanto hoje quanto amanhã. Então, acabei de abrir o link lá dessa aula de hoje. Acho que de hoje a gente deve fechar ela 100% amanhã. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de marketing de conteúdo. Por que que a gente bate em marketing de conteúdo nas disciplinas de mídia digital, nas disciplinas de digital? Porque para a conversão, assim como para a compra e rentabilidade dos anúncios, o criativo ele é fundamental, né? Então, a gente sempre fala de conteúdo porque ele vai ter bastante representatividade lá na hora da gente subir uma campanha no Google, na hora da gente analisar performance de mídia. Então, por isso que a gente fala de digital aí nessa disciplina. Então, primeiro, gente, relembrando, né? A gente falou já do funil de conversão no final do primeiro bimestre. E vamos retomar agora só um tópico, né? Então, sempre que a gente pensa em estratégia, tanto de mídia quanto estratégia de conteúdo, a gente precisa levar em consideração as etapas da jornada de compra, que nada mais é do que a nossa estratégia fatiada ali no funil de conversão. Então, a estratégia de entrada, aprendizado e descoberta, a estratégia do meio do funil, reconhecimento do problema, consideração de solução, e a estratégia lá no final do funil de decisão de compra. E a gente também falou nas aulas que, dependendo da tua estratégia, e dependendo do tipo de campanha, do tipo de serviço que você esteja vendendo, sim, a gente pode ter uma estratégia quebrada em 3 etapas do funil, em 5, 7 etapas do funil, vai depender muito da complexidade do serviço, do teu objetivo de campanha e por aí vai. Às vezes é um serviço mais específico, você precisa levar mais informação para o teu potencial cliente, você pode trabalhar o funil em mais etapas aí, entre aprendizado e consideração de solução, por exemplo. Assim como a gente falou que a decisão de compra, por fim, né, o teu anunciante ou o teu chefe, se você trabalha no marketing, enfim, ele costuma te contratar pensando na conversão da decisão de compra. Mas a gente também falou isso já, que às vezes levar o usuário a comprar não é a etapa mais difícil do funil, né? Então, fazer alguém comprar ainda é fácil, difícil a gente manter esse usuário, esse público, depois da decisão de compra, dentro do funil e convertendo com a tua marca, né? Então, que tipos de estratégia eu vou criar para estimular o cara que está satisfeito ou para reverter o público que não está satisfeito com a compra, para criar estímulos dele interagir, engajar com a marca, programas de fidelidade, por aí vai, né? Então, nossa dificuldade muitas vezes ela é maior daqui para frente, né? Da decisão de compra para frente, e a gente precisa considerar isso na nossa estratégia digital também. Então, mais uma vez, vocês delimitaram, por exemplo, lá para o trabalho de vocês, os objetivos que vocês iam trabalhar em cada uma das etapas do funil, mas alinhado com esses objetivos e com os canais que vocês vão trabalhar e que vão focar em cada etapa do funil, vocês vão desenvolver uma estratégia de conteúdo, também pertinente para cada etapa aí do funil de conversão. E daí hoje a gente vai falar, eu estou trazendo o assunto de funil, mas a gente vai falar de conteúdo e gatilhos que vão estar, os gatilhos mentais que vão estar linkados aí com o objetivo de cada etapa e com os conteúdos que vocês vão trabalhar em cada uma das etapas aí da estratégia digital de vocês. Então, funil de conversão, né, conjunto de etapas e gatilhos que vão direcionar a jornada do consumidor para dentro dos canais digitais da marca. Aqui a gente já tinha visto esse gráfico, é um exemplo de um crono, de como a tua estratégia poderia estar distribuída, né? Então,
etapa da atração, que tipos de formatos a gente vai utilizar, etapa da conversão, que tipos de formatos, que tipos de chamadas de ação a gente vai utilizar, etapa da conversão, né? Quais os formatos que a gente vai utilizar para direcionar para a conversão da campanha. E para a fidelização, as estratégias que a gente vai usar lá para fidelização de campanha. Mais uma vez, ter objetivos claros, né? Então é importante a gente ter objetivos e métricas claras, alinhadas a cada etapa do teu funil de conversão. E a gente já falou de métricas há 2 semanas atrás, antes do feriado, mas sempre importante, né? Métricas, metas atingíveis, com um prazo para acontecer, com um número que você idealiza chegar naquela etapa e com um indicador claro, justamente para a gente conseguir ajustar a estratégia caso você não esteja chegando no número, né? Então aí a importância da gente ter indicadores precisos em cada etapa aí da tua estratégia do funil de conversão. É claro que a gente provavelmente vai ver hoje, hoje não, a gente vai ver amanhã, no final dessa aula, mas a gente vai ver amanhã aí algumas ferramentas ali do gerenciador, mas é importante sempre, né? A gente só consegue pensar numa boa estratégia do funil, uma vez que a gente conheça bem o nosso público, que a gente conheça, entenda essa jornada de compra. É claro, às vezes a gente não vai ter essa informação logo de cara, comecei a atender o cliente agora. Às vezes você não tem essa informação sobre comportamento tão precisa, mas a gente consegue planejar, uma vez que a gente vá buscar informações sobre o target, planejar isso e uma vez que você identifique que alguns pontos não estão tão redondos, você vai ajustando aí dentro da tua estratégia. Mas preciso conhecer a fundo aí quem é meu target. Então, se eu não conheço o meu público a fundo, eu nunca vou conseguir desenvolver uma estratégia que se conecte com ele primeiro, que o encontre, né? Eu preciso conhecer esse cara para saber exatamente em que canais encontrá-lo, né? Então, quando a gente fala de mídia, e quais os tipos de conteúdo são relevantes para atrair esse cara que é bombardeado por informação, né? Então, importância da gente conhecer o público-alvo, importância da gente estruturar bem uma persona, né? Então a gente também falou de persona e a persona ela é muito importante nessa estratégia de conteúdo, né? Então, uma vez que eu tenha claro a persona, às vezes a gente acha que a persona é um ponto simples dentro da tua estratégia que você vai resolver em 3, 4 minutos e não é assim. Às vezes a gente gasta mais tempo desenvolvendo, estudando, entendendo o teu público para desenhar a persona e uma vez que você conheça a fundo, que você trace a fundo quem é essa persona que você vai trabalhar na campanha, fica muito fácil ou fica muito mais fácil a gente desenvolver aí uma estratégia de conteúdo, né? Então aí a gente já falou na aula que a gente viu a buyer persona, né? Então, se existe gênero ou faixa etária, nível de escolaridade, hierarquia no lar, quais os comportamentos em relação ao trabalho, estilo de vida, hábitos, costumes, quando compra, como consome internet, como busca produtos, que tipo de marcas utiliza, que tipo de redes sociais utiliza e por aí vai. Daí isso é importante, a gente viu naquele, eu não lembro se eu abri com vocês, eu acho que eu subi naquele link na semana que a gente falou de métricas. Se eu não me engano, eu subi um Excel que tinha várias abas de planilha, só que a gente não viu todas, mas eu vou conferir lá se o arquivo que eu subi para vocês tinha essas planilhas de gestão de conteúdo, senão eu vou subir hoje. Mas, importante, né? Antes da gente entrar a fundo em conteúdo, é importante a gente delimitar aqui. A gente às vezes tende, dentro da comunicação, né, a achar que a parte da mídia é a etapa mais burocrática da campanha, etc. Mas, na verdade, toda a campanha ela precisa estar bem estruturada e as coisas precisam estar no papel para não se perderem, né? Então, sendo em relação à mídia, sendo em relação ao conteúdo. Então, dentro da disciplina, eu sempre trago algumas ferramentas táticas para vocês utilizarem nas estratégias de vocês, porque elas são importantes aí para a gente não se perder no decorrer da gestão da conta. Então, aqui é um desses exemplos de
de materiais que a gente pode utilizar para fazer uma auditoria, uma gestão macro dos canais que você trabalha com determinado cliente, né? Então, por exemplo, registrar todos os canais, todas as redes que esse cliente, que você atende esse cliente, ou se você é um marketing que a marca, que você faz a gestão pela marca, quem são os responsáveis, URL, senha, objetivos, estratégias. Então, é sempre importante a gente deixar isso claro, né? Justamente para a gente conseguir fazer uma gestão clara. E a gente nunca sabe quando vai ocorrer um problema. Às vezes cai um sistema, às vezes alguém fica doente, etc, né? Então é importante a gente ter essa clareza aí das informações básicas para iniciar a gestão das contas. A gente já falou isso na aula de planejamento, mas mais uma vez é importante reforçar. Não pensem, não pensem, vou tentar cercar todos os canais digitais e ter uma estratégia de alcance e cobertura porque é legal. Não. Por que cada canal é importante para a tua estratégia? Que tipo de objetivo você está buscando com a tua comunicação, tua estratégia em cada rede social, em cada canal que o cliente está fixando o pé, né? Então, por que um e-commerce? Por que um aplicativo? Por que o que você vai dizer no site? O que você está buscando nas redes sociais? O teu público está nas redes sociais que você delimitou? Então, não crie uma conta por criar, porque é legal estar no Twitter, no LinkedIn, no TikTok. Crie uma conta que você consiga desenvolver uma estratégia relevante de conteúdo e que tenha um objetivo. Senão a gente vai criando diversos perfis, canais que às vezes a gente não tem tempo, seja porque a equipe de marketing é pequena, seja porque, por exemplo, o cliente não tem budget para criar conteúdo ou para pagar um FII da agência relevante para construção em X canais, por exemplo. Então, aí são problemas reais que a gente enfrenta no mercado. Então, peraí, se esse cliente, se ele está pagando um X volume de horas, por exemplo, para a agência, e essas horas não são suficientes para você atender Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, segmente quais os canais são mais importantes. Isso é importante ter claro com o cliente também. Então, é melhor a gente ter 2 redes sociais, um site, por exemplo, bem trabalhado, do que a gente tentar abrir perfil em todos os canais e não ter uma estratégia condizente a cada um dos canais, ou deixar a página abandonada, como a gente vê em zilhões de marcas. Obviamente, se a gente for pegar lá se a gente for pegar clientes que são case, né, nos canais digitais, como Coca-Cola, Itaú, Nubank, a gente não vai ver isso com tanta frequência, mas quando a gente começa a analisar o mercado local, e nem falando dos clientes tão pequenos, falando dos clientes grandes de mercado local, a gente vê muitas contas abandonadas. Então, criou um canal no YouTube, postou um vídeo, faz 3 anos que não atualiza, mas espera aí, para que abrir esse canal então, né? Então, é importante aí a gente ter isso claro no início da gestão, né? Criar canais que você consiga desenvolver um conteúdo e que tenha relevância de ser criado. Então, e importante também, né? A gente não está falando só de audiência, mas a gente está falando de perfil de público. Peraí, se a tua comunicação está voltada para o marketing empresarial, para o business to business, por exemplo, foque a tua força lá no LinkedIn, hipoteticamente, tá? Foque a tua força no LinkedIn, em distribuição de conteúdo para o WhatsApp Business, para prospecção, enfim, e não fique nas outras redes porque é legal, porque todo mundo está lá, porque a rede tem maior audiência. Então, não foque nisso, entenda teu público. Uma vez que você entender teu público, fica fácil a gente saber quais os canais são mais relevantes para a gente encontrá-lo. Então, e também a gente entender que não tem certo e errado, cada cliente, cada segmento e cada anunciante vai ter, às vezes, a sua rede prioritária, a sua rede mais forte e a rede que tem maior engajamento com o público, Então, não vão para, preciso estar no Instagram porque todo mundo está. Peraí, teu público está no Instagram, o público que consome aquela marca está no Instagram ou não, por exemplo. Então, já falei isso para vocês, eu tenho clientes que
toda a mágica dele acontece dentro do Facebook, em relação a engajamento, em relação à conversão. A gente tem estratégia em 2 outros canais, mas a mídia mais relevante é o Facebook e faz muito dinheiro, né? Então, até a gente, quando começou a atender essa conta, para a gente ali não, a gente não imaginava ali o resultado que a conta tem para esse canal. Por quê? A gente tende a generalizar, isso aqui é legal, isso aqui é ruim, isso aqui tá baixo, isso aqui só tem gente pobre, isso aqui só tem gente jovem, isso aqui só tem isso, aquilo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com achismos, né? Então, uma vez rodando estratégia, a gente vai entendendo, mas não saiam pensando em estratégias, levando em consideração simplesmente o que vocês consomem, porque a gente tende a errar bastante, né? Então, entender aí as peculiaridades de cada público. Aí eu trouxe algumas informações genéricas aí das principais redes. Facebook, hoje, a grosso modo, né, independente de ser a maior rede, sem dúvida nenhuma, é uma das redes que a gente consegue, que são mais completas, por exemplo, para trabalhar segmentação, e por isso a gente consegue uma performance legal ali dos anúncios. Então, mesmo que seja uma rede que fique hoje para as páginas, né, aquém no alcance, a plataforma de anúncios ela é muito efetiva, né, e muito rentável. Então, é uma rede que é importante a gente olhar ela com carinho, pelo menos pensando aí nos anúncios, né, na estratégia de ads. Instagram, uma das redes que hoje a gente tem maior engajamento, mas a gente precisa entender que é uma rede social de entretenimento, que é uma rede social de imagem. Portanto, eu preciso pensar em uma estratégia de conteúdo voltado para o objetivo principal das pessoas que estão frequentando e passando por esse canal. Entretenimento, posts visuais, fotos bem produzidas e etc. Então, ideal para criar relacionamento. YouTube hoje é a segunda maior plataforma de busca, mas, mais uma vez, você tem uma boa estratégia de conteúdo, você tem como produzir conteúdo para esse canal, né? Ou não consigo criar uma estratégia de conteúdo ainda relevante para esse canal, porque eu não tenho estrutura para isso, e vou optar por trabalhar no canal do YouTube apenas com anúncios pagos, por exemplo, né? Então, a gente sobe campanhas, a gente vai começar a mexer nos gerenciadores em algumas aulas daqui para frente, mas, por exemplo, a gente pode delimitar que não, em algumas redes a gente só vai trabalhar com a plataforma de anúncios. YouTube, LinkedIn, por exemplo, porque a gente ainda não consegue, não tem braço para criar uma estratégia de conteúdo em todos esses canais, né? Então, é melhor a gente ser mais objetivo e mais pé no chão e não deixar a rede abandonada, e às vezes usar o que num primeiro momento para determinado anunciante pode ser mais relevante, né? Usar o que a rede tem, que você consiga trabalhar dentro da tua plataforma de conteúdo. Twitter, né? Então, mais uma vez, uma rede super dinâmica, a gente não pode pensar em criar um perfil simplesmente para replicar conteúdo, principalmente quando a gente tem características tão específicas como é o Twitter, né? Então, é super dinâmica, as pessoas interagem bastante, tem um volume menor de pessoas, é um público diferente, então a gente precisa ter uma estratégia bem apurada, condizente aí com o comportamento dinâmico que esse canal tem. E a gente vê marcas usando aí nesse canal, e também clientes, né? Normalmente são os maiores clientes que têm estratégias aí para o Twitter, estratégias específicas para o Twitter, mas a gente vê, por exemplo, anunciantes trabalhando com o Twitter como o saque da conta, por exemplo, né? Então, mais uma vez, não tem certo ou errado, a gente precisa delimitar qual objetivo a gente está buscando com cada uma das redes que a gente vai sugerir aí no planejamento. LinkedIn, né? Então, rede social dedicada ao mundo profissional. É importante que, se eu estou na rede pensando em desenvolver uma estratégia de conteúdo, eu preciso levar conteúdo pertinente
a quem está buscando informações e conteúdos voltados para o âmbito profissional, para o mercado de trabalho, etc. É o tipo de plataforma que é muito legal para comunicações de business to business e também, por exemplo, para a marca buscar funcionários, buscar equipe, enfim. Para segmentação também é uma plataforma muito legal, dependendo do tipo de produto que a gente venda. É uma mídia, no LinkedIn Ads especificamente, né? Ela é menos... Ela não é tão rentável quanto o Facebook, não vou dizer mais cara ou mais barata, né? É um público mais específico, né? Então, tem um nível de segmentação maior, portanto, os anúncios acabam não sendo tão rentáveis, né? Mas a gente consegue fazer filtros de campanha muito legais aí. Por exemplo, quero atingir pessoas que tenham doutorado, que estejam em ascensão profissional, que façam pelo menos 5 viagens internacionais por ano, por exemplo. Então, a gente consegue delimitar aí algumas estratégias bem específicas aí desse profissional que a gente gostaria de impactar, por exemplo, nessa rede. Então, tem muita coisa legal aí que a gente pode usar, principalmente a favor dos anúncios, né? Então, mais uma vez, entender o porquê de cada rede, né? Além da gente entender e delimitar quais as redes mais importantes que a gente vai utilizar dentro da nossa estratégia, é importante a gente entender também o público e o seu gosto editorial, né? Então, que tipos de conteúdo ele tem preferência, que tipos de conteúdo a gente consegue ter maior engajamento ou maior conversão voltada para o objetivo daquela etapa do funil que você está trabalhando, por exemplo. Existem ferramentas que a gente consegue apurar isso e cruzar as informações e todas as redes sociais, bem como teu canal específico, né, teu site, a gente consegue monitorar essas informações em tempo real. Então, às vezes, você não tem essa informação prévia. Como que eu vou saber se meu público gosta de vídeo ou de foto, de meme ou de piada, se ele converte melhor com anúncio de simplesmente colocando foto de produto e preço, né? Como que eu vou saber isso? Analisando o número, né? Então, é a importância da gente ter a métrica e analisar a métrica, né? Então, se eu não analiso a métrica, eu não vou conseguir identificar absolutamente nada. Agora, se eu começo a fazer uma gestão, uma análise desses números, a gente consegue identificar o que está convertendo mais, o que está engajando mais, o que está me trazendo maior retorno financeiro e por aí vai, né? Então, analisar os números. Então, sempre de olho aí nas métricas. Em relação ao conteúdo, né? Antes da gente entrar em gatilho, importante também a gente delimitar. Então, mais uma vez, quais as redes a gente vai trabalhar, qual o volume de conteúdo a gente vai trabalhar em cada uma das redes, o porquê de cada conteúdo, que tipo de assunto a gente vai abordar, que tipos de data a gente vai abordar, se a gente vai trabalhar promoção ou não, se a gente vai trabalhar mais vinculado ali à rede com o varejo, os pontos de venda ou não, se a gente vai buscar uma interatividade, algo diferenciado para aquela plataforma, só para engajamento, por exemplo. Dias da semana, horários, né? Então, se a gente for olhar, vocês já devem ter sido impactados por posts ou, né, vendo matérias, sites do segmento, informações do tipo, quais os melhores horários para se postar no Instagram, para se postar no Facebook, quais os melhores dias, quais os dias que mais tem gente conectado. Então, se a gente vai buscar essas informações, a gente encontra lá, grosso modo, assim como a gente já viu lá na aula de cenário, esses dados, né? Mas cada rede, ela vai, cada perfil, ele vai ter um comportamento específico, né? Então, sim, a gente pode analisar esses números genéricos, mas olhe para a sua rede, olhe para os seus números. Às vezes a tua rede o teu canal, os teus seguidores têm um comportamento diferente. Então, cabe a gente entender aí a complexidade de cada público. Então, por exemplo, a gente já fez consultoria para
clientes do CrossFit, então academias de CrossFit. Daí, o período da noite sempre é um período que, pela página, né, tinha bastante gente conectado lá, etc. Mas sempre que a gente tinha conteúdo aquele horário, a gente não tinha tanto engajamento. Daí, peraí, vamos entender comportamento. Por quê? Porque as pessoas estavam no CrossFit, porque as pessoas estavam usando a sua rede social para fazer check-in, para postar um stories, mas não para olhar os conteúdos da página. Então, elas estavam conectadas, mas elas não engajavam tanto no período da noite, diferente do período do dia, que a academia tinha menos movimento, que a rede social tinha um menor volume de pessoas conectadas, mas eles engajavam melhor, né? Então, a gente precisa também entender o comportamento de cada usuário, dependendo aí do segmento, dependendo do tipo de negócio, né? Então, até para a gestão da rede, né? Comecei a atender um cliente, vou sugerir para ele 5 posts por semana. Daí você coloca todas as postagens lá de manhã à tarde, mas espera aí, é um bar. Peraí, tem gente respondendo no final de semana, tem gente respondendo à noite, de madrugada, perguntando se tem estacionamento, se está aberto. Será que está alinhado essa estratégia de conteúdo com o perfil do negócio do cliente? Eu tenho equipe para responder isso em tempo real. Então, se você faz uma postagem sexta-feira à tarde, falando do bar, as pessoas estão perguntando à noite, e daí a social media, ou a pessoa que responde a página, vai responder lá só na segunda-feira de manhã, é provável que você tenha perdido aquele cliente. Então, a gente precisa sempre ter uma estratégia de conteúdo e a tática da rede mesmo, voltada aí para esse perfil, né, de cada negócio, de cada estratégia. Isso que eu falei para vocês, né, que eu tinha colocado numa planilha de Excel, eu não tenho certeza se eu subi lá no Moodle com essa aba ou não, senão eu vou alimentar lá para vocês com esse formato de pauta de conteúdo. Lá no meu modelo tem umas 2 ou 3 pautas, daí vai depender muito mais de como cada pessoa, cada social media ou cada agência prefere trabalhar. Então, aqui é um exemplo que a gente consegue ver lá, né, o crono geral do mês inteiro, por exemplo, do cliente. Nesse caso aqui, a gente já tem mais detalhado qual o segmento do cliente que a gente está postando, qual o mote do post, quais os horários de postagem, os dias que eu tenho um post só, os dias que eu tenho 2 e por aí vai, né? Então, aí vai depender muito da forma com que cada agência e cada profissional gosta de trabalhar. Tem mais um modelinho lá também. Para conteúdo, o tema influenciadores também é importante, né? Então, independente de qualquer coisa, né? Se for para trabalhar um influenciador, seja ele maior, seja um micro-influenciador, é importante a gente entender que a abordagem do influenciador, ela precisa ter relevância com aquela construção de persona que a gente desenhou lá na estratégia, né? Então, a gente precisa ver afinidades entre essas personas, né, que seria o influenciador e a comunicação da tua marca aí nos canais digitais. Porque ele precisa ter tom de voz, chamada, ele precisa ter essa abordagem que converse, que seja relevante com o público-alvo que você está impactando. Então, isso é muito importante. Não focar em influenciadores, independente do tamanho, por causa de número, ou por causa de nome, ou por causa do feedback, do resultado que ele tem com outras campanhas. É importante ele ter a cara da marca. Então, aí é uma decisão séria quando a gente está pensando aí na estratégia de quem vai representar a marca, porque esse cara está assinando com a tua marca, qualquer coisa que ele faça diferente em relação à postura dele pode influenciar aí negativamente essa marca nos canais digitais, né? Então a gente precisa sim ter essa postura de entender as características do influenciador antes de contratar ele para nossa estratégia. Aí, em relação ao influenciador, é claro, a gente pode fazer, atendo um cliente menor ou sou de uma agência menor, a gente pode fazer o trabalho de formiguinha, de ir buscando influenciadores
condizentes aí com as praças de atuação que você estiver trabalhando, com os assuntos de abordagem que você estiver trabalhando, então isso é muito importante. Esse trabalho não é rápido quando você faz um trabalho de formiguinha, mas ele é importante, né? Porque não adianta eu pegar lá, sou um cliente do segmento de esporte, mas eu tô fixado só em Curitiba, só tenho atuação em Curitiba. Eu vou lá pegar influenciadores do segmento de esporte nacional. Peraí, quanto esse cara custa? Qual a representatividade do público que ele impacta, proporcional ao quanto ele vai cobrar, porque ele vai cobrar considerando todo mundo que ele está conversando, e a tua praça de fato. Então, é relevante para o teu negócio fechar com um influenciador nacional, sendo que você só tem venda, por exemplo, local. Não faz sentido, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Né? Então, área principal de atuação, tipo de conteúdo, ou se a gente vai buscar influenciadores populares, simplesmente, que não tenham um nicho de conteúdo muito específico, dependendo se o teu produto for mais genérico, faça uma farmácia, sei lá, não tem problema, isso são estratégias, né? Cada cliente vai definir a sua, mas a gente ter indicadores para analisar aí a relevância de um influenciador A ou B para nossa campanha. E em relação aos números, né? A gente pode buscar isso com o influenciador, como, por exemplo, pedir um Media Kit ou pedir print das áreas de audiência que a gente tem lá dentro das redes, assim como a gente pode focar em usar plataformas, ferramentas para analisar aí o engajamento e os números desse influenciador. Então, aqui são os prints do Squid, e a gente pode segmentar aí, né, fazer busca do influenciador por tamanho de influenciador, por número de seguidores, por tipo de assunto, por regiões de atuação, né? Então a gente pode delimitar aí alguns filtros para escolher os nossos influenciadores. Como que a gente contrata o Squid? A gente pode contratar para um período específico, então vou contratar para um mês. Vamos supor que você você sempre tem um planejamento anual de campanha e que nesse planejamento anual, só um pouquinho, gente, deixa eu pegar uma coisa. Vamos supor que nesse planejamento anual, todo mês de novembro e dezembro você faz lá o teu planejamento anual e para esse período você vai contratar a plataforma para conseguir fazer uma análise mais profissional dos influenciadores que você for trabalhar no próximo ano. Então, aí é uma possibilidade para a gente contratar essa plataforma. Ou a gente pode contratar por períodos de 2, 3 meses, um contrato anual. Então, vai depender aí, primeiro, do tamanho do cliente, né? Vamos supor que na tua agência você faça todos os planejamentos anuais. Se os clientes são pequenos, às vezes não é rentável e não fecha a conta de você contratar uma plataforma assim todos os meses. Mas para um período específico faz sentido e vai deixar para estratégia mais profissional. Ou não, eu sou um cliente do tamanho do Boticário, que eu sempre tenho um ciclo de campanhas diferentes, o ano inteiro eu estou trabalhando com grandes planejamentos, eu tenho influenciador no Brasil inteiro, influenciadores específicos, então assim como a gente fala lá nos filtros a gente vai ver isso de gerenciador, cuidado com campanhas nacionais, é muito difícil um cliente, mesmo que ele tenha abrangência nacional de distribuição e de venda de produto, é muito difícil uma estratégia que seja construída nacional. Então, normalmente os clientes têm objetivos específicos para alguns mercados específicos, né? Com os influenciadores da mesma forma, com algumas exceções dos influenciadores maiores, a maioria a gente vai trabalhar aí por mercados principais da região sul, um influenciador do sudeste, enfim. Então, às vezes, para uma marca grande, não faz sentido você contratar por um período menor, justamente porque sempre tem muita campanha acontecendo.
Então, a gente precisa identificar aí até que ponto vale a pena contratar a plataforma por um período maior ou não. Então, aí é só para vocês entenderem as possibilidades, né, para contratar. E daí, você pode delimitar também por tipo de formato que você vai trabalhar, né? Então, e o formato que você vai pagar esse influenciador. Então, tudo isso a gente cadastra na plataforma até para buscar influenciador, por exemplo. Eu quero que a pessoa faça postagem no feed, nos stories, mas também quero que ela vá nos eventos, também quero que ela vá na loja. Eu quero que o influenciador crie um conteúdo condizente com o que ele já faz no dia a dia, mas voltado para minha marca. A gente pode delimitar esses filtros na plataforma também. Assim como a gente consegue ver informações do tipo, os conteúdos que têm maior relevância com cada influenciador, os números de cada influenciador, as taxas de engajamento de cada influenciador. Isso é muito importante, porque não é o número de seguidores que faz o resultado, mas é o número a taxa de engajamento. Isso é bem legal lá na plataforma do Squid, porque a gente consegue ver exatamente qual a porcentagem de engajamento cada influenciador tem. Não interessa se ele tem 5 mil seguidores ou se ele tem 1 milhão de seguidores, né? Então, às vezes, isso por experiência própria, a gente já contratou para clientes influenciadores, micro-influenciadores com 3, 4 mil seguidores, que tinham um puta engajamento, que traziam muito resultado para determinadas campanhas, e outros que tinham 20 mil seguidores, por exemplo, que não tinham um engajamento tão alto. Então, aí a importância da gente entender que o engajamento ele é tão importante quanto os outros números, né? Que são os números normalmente voltados para essas métricas de ego, mas que não vão trazer resultado para cliente. Ou às vezes o influenciador ele tem muita campanha, então já vi isso acontecer também, por exemplo, de influencers fecharem zilhões de jobs e esses jobs terem tantos jobs e tantos concorrentes que quando você leva a comunicação da tua marca, ela só é mais uma, e esse cara parou de trazer um super resultado porque ele está focando lá em ganhar X reais por postagem ou por ação, mas ele acaba perdendo engajamento, né? Então, a gente se atentar a isso, né? Números de engajamento. E daí, se você tem um produto muito específico, né? Então, no caso do Squid, a gente consegue buscar lá para diversos segmentos, mas às vezes, se o teu negócio é específico, a gente também pode buscar as plataformas mais segmentadas, as plataformas de nicho, por exemplo, a Veganistas é uma delas, né? Então, foco no nicho. Então, também existem, assim como existem. Ai, professora, não consigo contratar nenhum influenciador, não consigo contratar nenhuma plataforma agora, não sei por onde começar, não tenho tempo para contratar esse influenciador. Existem empresas de mídia que fazem esse trabalho para você e tem a plataforma para fazer análise aí, análise mais aprofundada desses influenciadores ou de influenciadores que você pode contratar para a tua campanha. Então, existem esses veículos focados aí no influenciador. É importante a gente falar de monitoramento, porque eu coloco monitoramento não porque é um conteúdo específico, mas porque a gente precisa entender que uma vez que a gente esteja em uma rede social que as pessoas estão buscando socializar, a gente precisa monitorar isso em tempo real. E monitorar não são só os números, é de fato estabelecer uma conversa aí com os usuários. Então, se o usuário está te mandando uma carinha, responda. Se ele fez uma pergunta, converse. Então, as pessoas estão na rede social para socializar com a sua marca. Não seria diferente. Então, a gente precisa monitorar e precisa buscar desenvolver uma conversa aí com esses usuários. Para as redes sociais, para os canais digitais, também muito importante a gente ter uma estratégia, então a nossa estratégia de conteúdo voltado, sim, para os tipos de conteúdo, para os tipos de hashtag que você vai trabalhar, para a tua pauta, para o tipo de produção de vídeo que você vai fazer, para a chamada de ação, mas também para gerenciamento de crise, né? Então, preciso saber o que fazer, preciso ter um planejamento prévio para saber exatamente
como eu vou me comportar quando alguém falar mal do teu produto, alguém fazer uma avaliação negativa, alguém reclamar numa postagem, alguém avaliar mal a tua página, alguém abrir uma reclamação no Reclame Aqui. Eu preciso saber o que fazer antes, não a cada momento que algo surge. E aí que a gente já viu inúmeros cases do que não fazer quando essas coisas acontecem, justamente porque as marcas tendem a não planejar isso. Elas planejam as postagens, planejam as ações pagas, mas elas não planejam o que acontecer quando algo não está dentro do que o cliente gostaria que acontecesse, mas isso está sujeito a acontecer a todo momento. Ou coisas piores, como pegou fogo na fábrica. Quem vai falar como que eu vou me comportar? Então, preciso ter uma estratégia para isso também. Para as coisas legais e que você está buscando resultado positivo, mas para quando as coisas não tiverem tão boas assim. Então, importante isso para nossa estratégia aí de conteúdo das campanhas. Então, gerenciamento e planejamento desse gerenciamento de crise. E entendendo cada uma das redes, né? Então, mais uma vez, qual o impacto das nossas publicações, que tipos de rede a gente vai utilizar, que tipos de horário eu identifiquei que são mais relevantes para a minha estratégia, que tipos de conteúdos eu vou utilizar para cada uma das redes, qual o volume de postagens eu vou ter, quais as postagens que eu vou buscar interação, que tipo de conteúdo, quais os canais eu vou focar em vender produto, aonde que eu vou investir dinheiro de mídia, né, paga, né? Então não vou lá, eu já sempre falo isso nas aulas, não vou me impulsionar um post de bom dia, um meme, né? Então preciso saber para onde eu vou direcionar dinheiro, de onde eu preciso ganhar dinheiro e converter para venda e para onde eu vou direcionar conteúdo de engajamento e para viralização e etc. Cuidar sempre com métricas de ego, né? Então, mais uma vez, resultado não vai vir ali de quantos seguidores você tem ou quantos seguidores o influenciador tem, mas, né, em cima de um objetivo que você trabalha lá do início até o final do teu processo, né? Então, o seguidor não vai te trazer faturamento necessariamente. Pode ter um monte de gente comentando e compartilhando teu conteúdo, mas não comprando o que você está vendendo. Então, as coisas precisam estar alinhadas. A gente precisa sempre cuidar com overpost. Então, quero criar lá zilhões de conteúdos, mas estou criando eles sem nenhum tipo de estratégia, eles não têm um objetivo, né? Então, a gente começa a criar lá um monte de conteúdo que não está te levando a lugar nenhum. Mais uma vez, uma campanha sem planejamento, sem objetivo. Então, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar e quais canais a gente vai utilizar e como que a gente vai utilizar cada um deles, qual o propósito de cada um deles dentro da nossa estratégia. Identificar quais as palavras mais buscadas, quais as hashtags mais importantes para a construção do teu conteúdo. Então, isso é importante, essa busca é importante para esse teu desenvolvimento de conteúdo e para você conseguir, de fato, fazer número em cima desses conteúdos. Então, a gente vai ter uma aula que eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas pagas e gratuitas. Por exemplo, existem essas ferramentas para busca de palavra, mas a gente precisa saber porque isso vai alavancar teu resultado. Então, uma vez que você coloque lá, que você segmente teu vídeo com uma hashtag que tem relevância com o teu conteúdo, que é bastante buscada, vai fazer com que teu conteúdo orgânico tenha um alcance maior. Você construir uma campanha com as palavras mais buscadas do Google vai fazer com que teu anúncio tenha um alcance maior. Trazer essas palavras para dentro do teu site vai fazer com que teu site consiga ter um alcance maior, porque o Google está vendo que você está levando conteúdo condizente com o que as pessoas estão buscando na internet. Então, aí são estratégias importantes para a gente alavancar resultado, alavancar alcance e ser encontrado, que é o que todo mundo quer na internet, ser encontrado de forma fácil. Usar a automatização e inteligência artificial a nosso favor. Então, existem várias plataformas que a gente pode usar para isso, mas a gente precisa saber, né, sempre, primeiro, qual o propósito de cada plataforma, mas a gente consegue fazer muita coisa sem necessariamente ter uma pessoinha lá atrás respondendo. Então, preciso saber
que, por exemplo, as pessoas, a cada 10 perguntas que as pessoas mandam no direct das minhas redes sociais, ou do meu site, ou do meu WhatsApp, a maioria está perguntando sobre horário que abre, onde encontra tal produto, quais são os pontos de venda, por exemplo. Se eu já identifiquei que de 2 a cada 3 perguntas são direcionadas por isso, já vou deixar a resposta automatizada, já vou colocar lá um plugin de inteligência artificial para responder essas perguntas e vai fazer com que a tua comunicação seja mais eficiente, mais rápida e mais rentável. Você não precisa de uma pessoa para responder o que 70% das pessoas sempre estão perguntando e isso é igual. Então, você deixa o processo mais inteligente. Então, usar isso a nosso favor. Da mesma forma que a gente pode usar isso para melhorar a nossa performance de anúncio, para a gente fazer programação de todos os conteúdos, né? Então, se você já sabe que vai ter post X horário no Instagram, Y horário, no Facebook, que você vai ter um conteúdo no blog em tal horário, tem várias coisas que a gente pode programar e usar os softwares de automatização para isso, a nosso favor. Também, né, é importante a gente cuidar com alguns softwares. Tem softwares de automatização que fazem, por exemplo, que eles configuram horário de post, etc., mas que não são bem vistos pelas plataformas. Então, a gente precisa cuidar com isso. Tem softwares que são exatamente os mesmos, que vão te dar lá num passe de mágica um monte de seguidor, que também vai automatizar tuas postagens, mesmo uma vez que você vincule ele com tuas contas, com a tua conta, né, tuas contas das redes sociais, você vai ter um problema em relação à performance e é muito provável que o Facebook e o Instagram comece a identificar esse robozinho aí na tua conta, mesmo que você não esteja usando a conta para isso. Mas porque cada vez a plataforma está mais avançada. Então, ele começa a identificar as contas que usam os robôs, não os robôs necessariamente para automatização, para a parte legal da tua estratégia, mas os robôs buscando as métricas de ego. Então, ele tende a penalizar a conta por isso. No começo, notificando, alertando, e quem está tirando tua conta do ar, né? Então, várias contas já perderam aí acesso por causa de fantasmas. Né? Então, cuidar com isso. Assim como esses seguidores fantasmas, essas pessoas que não engajam, também vão fazer com que as tuas páginas comecem a não ser bem vistas, porque tem um monte de gente lá que não está interagindo. Né? Então, eu sempre falo, o seguidor fantasma não é só o seguidor que está sendo construído a partir de um robô. A tua tia que criou 18 perfis porque não lembra a senha e não está engajando com o teu conteúdo, ela é considerada um seguidor fantasma. É um volume morto que não está interagindo. Portanto, ela também conta negativamente lá para tua gestão de conteúdo, seja numa página da marca, seja numa página pessoal. Né? Então, também existem plataformas para a gente fazer uma limpa nesses seguidores fantasmas e nessas pessoas que não estão engajando. Né? Tem gente que está lá só para bisbilhotar, às vezes tem um cliente que está lá com um perfil para olhar, beleza, a gente precisa saber quais você não pode deletar da tua rede, mas existem aplicativos que a gente consegue dar uma limpada nesse volume morto para não penalizar aí o alcance das tuas postagens, né? Bom, então, como eu falei para vocês, a automatização, né? A gente pode usar para agendamento, para atendimento inicial, isso tanto nas tuas redes sociais quanto para o teu WhatsApp também. Então, existem várias plataformas que linkam teu Instagram, teu Facebook, teu WhatsApp, o WhatsApp Business da empresa, coisas que você pode fazer usando essas plataformas. São plataformas pagas. Na verdade, tem algumas gratuitas que vão fazer a gestão, por exemplo, de Facebook,
Mas o legal é a gente integrar com o WhatsApp, né? E sempre pensar no WhatsApp como uma plataforma legal aí de você começar a construir uma estratégia também. Mas as que integram o WhatsApp, Instagram e o Facebook, por exemplo, elas são pagas. Então, a gente pode criar listas para clusters, né, dentro do público que você atende, lista de fornecedores, listas de clientes, listas dos clientes VIP, ou uma lista para mulheres, uma lista para homens, por exemplo. A gente integra, cria um atendimento padrão para diversos canais, a gente consegue colocar catálogo de produto, horário de atendimento, assim como a gente consegue fazer um filtro inicial em perguntas mais feitas, né? Então a gente já consegue deixar configurado ali os tipos de resposta que a gente quer dar e de fato só colocar alguém ali, uma pessoa mesmo fazendo contato com o usuário, lá no final da conversa, uma vez que você tenha certeza que a dúvida dele não foi sanada com essas perguntas iniciais, né? Então os softwares vão te ajudar a fazer isso também. Pensar que o conteúdo ele é muito importante para a tua conversão, o conteúdo é muito importante para a tua conversão, para engajamento, mas se a gente procura fazer número dentro dos teus canais, é importante a gente pensar em mídia paga. Então, tem cliente que tem uma postura de não quero investir, não vou dar dinheiro para o Zuckerberg. Eu já vi cliente falar isso. Mas ele precisa ter ciência de que o alcance das páginas são bastante limitados, cada vez eles são mais limitados. Portanto, se ele quiser fazer número de fato, ele vai precisar colocar dinheiro, como qualquer outra mídia, né? Então, quanto maior o teu investimento, óbvio, dentro de uma estratégia bem construída, etc., melhor vai ser o teu resultado. Então, uso aqui o mesmo exemplo que a gente já falou aí em aulas de planejamento. Investimento em mídia paga, vamos pensar ali no combustível do carro, né? Se eu coloco 5, 10, eu vou até um ponto. Se eu encher o tanque, eu vou mais longe, né? Então, sempre pensar e deixar isso claro e transparente para o anunciante, para ele entender que para performance, para resultado financeiro é importante e é necessário a gente investir em ads. Pensar sempre com carinho, por exemplo, nos stories, né? Então, os stories, eles têm um resultado muito legal no orgânico, para quem está no Instagram, e as outras plataformas que estão entrando com os stories, né? A gente tem visto atualização a todos os momentos, então as plataformas estão colocando os stories e estão dando uma atenção especial para esse formato, porque a gente tem tido bastante engajamento do público e bastante alcance orgânico, então sempre usar isso aí a nosso favor. E pensar nesse formato como um ponto importante quando você estiver construindo estratégia para os seus anunciantes, quando você estiver construindo um pacote de job, né? Então foi esse o tempo que a gente colocava lá na proposta X postagens no feed, né? Às vezes, é claro, a gente precisa de recência, de frequência ali no feed, mas a gente não pode virar as costas para isso daqui, porque isso aqui é importante para a gente fazer resultado lá no final. Aqui eu coloquei um exemplo, gente, eu já usei até numa ênfase esse exemplo. Aqui é um exemplo bobo de como alguns detalhes na tua estratégia de conteúdo podem ampliar ali o teu alcance. Então, aqui eu printei, não lembro se foi 1 ou 2 horas depois, uma sequência de stories, e o que eu fiz de diferente, né? O primeiro eu fiz uma postagem normal, não tinha hashtag nem nada, então tô falando simplesmente de conteúdo, não tô falando de marca, né? O segundo stories, o da sequência, eu coloquei lá 2 hashtags, e no terceiro eu coloquei uma outra hashtag. Então, olha a diferença de alcance, né? O primeiro lá, 224 views, o segundo, 464 views, então ele tá depois desse primeiro, ó. E o terceiro, 272 views, ainda tá maior do que o primeiro. Então, o que tem de diferente? Porque como assim o terceiro tem lá mais visualização que o primeiro? Então, o hashtag,
ele deu alcance para o meu conteúdo orgânico. Então, parece bobo, mas não é. Por uma marca você ter mais que o dobro de alcance em determinado conteúdo é muito relevante para resultado. Então, eu falo que a gente fala de exemplos, a gente fala de marcas nas aulas, mas quando a gente está falando de conteúdo no digital, todos nós somos canais e publicadores de conteúdo, né? Então, o que vale para a estratégia das marcas vale para a nossa e vice-versa. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de tom de voz e gatilhos mentais. Então, é importante, tom de voz sempre vai unificar as nossas estratégias, né? E vai linkar de fato. Então, ele é o último ponto entre a marca e a decisão do consumidor do clicar ou não clicar, do isso parece legal ou não. Então, o conteúdo ele é muito importante e ele precisa fazer sentido com toda essa tua construção, com todos os canais que você selecionou, com todas as redes que você decidiu se posicionar, com o público que você decidiu conversar e por aí vai. Né? Então, para a tua comunicação, para a tua estratégia de conteúdo, importante, objetivos claros e uma estratégia de conteúdo linkada com esse objetivo de campanha, deixando claro o que a marca a marca se propõe, transparência nos processos, vender o que de fato for pertinente com o que a marca entrega, buscar essa proximidade, deixar clara a personalidade da marca, né? Então, a gente falou lá de brand persona e buyer persona. A tua buyer persona, ela vai ser lá o tom de voz, as gírias, a forma com que você vai levar o conteúdo, a abordagem para esse consumidor, mas a brand persona e as características principais aí da marca, elas precisam estar presentes em toda a comunicação de determinado anunciante, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja na televisão, seja no material impresso. Então, as coisas precisam, a personalidade da marca, ela precisa fazer sentido. Né, para a marca não parecer a doida que cada hora ela está levando uma informação de uma forma em um momento. Então, se ela se ela não tem foco, se essa personalidade não tem foco, ela vai acabar não deixando claro aí para o usuário que se trata da mesma pessoa, né? A nossa persona, não fica claro e você não cria proximidade aí com o teu público. Então, aqui um exemplo, né? De proposta de valor de marca versus proposta de valor de campanha, né? E mais uma vez, o valor da marca precisa estar intrínseco aí em todos os conteúdos. Então, da marca para a persona. Para quem sabe que tecnologia e design não são melhores do que agência e papelada. E aí, né, então isso aqui é a filosofia da marca. E aí, uma proposta de valor de campanha especificamente. Faça parte da nova geração de serviços financeiros do Brasil, daí o call to action, né, pedir o meu cartão. Então, aí a diferença entre proposta de valor de marca e de valor de campanha. Mais uma vez, a gente falou disso quando a gente falou de persona, de buyer persona, mas a gente precisa deixar claro aí os atributos que a gente vai trabalhar em relação a essa personificação da marca que a gente criou. Isso precisa ficar claro em toda a tua comunicação. Né? Então, você não pode usar a gíria e um papo descontraído, um tom de voz descontraído nos teus conteúdos e responder lá uma interação do usuário, alguém está pedindo uma informação como eu poderia ajudar o senhor? Você usou gíria, foi descontraído o momento todo e de repente você está usando um tom de voz coloquial, por exemplo, formal. Então as coisas precisam fazer sentido, desde uma construção, um conteúdo que você está chamando ali numa postagem, até a forma com que você vai se comunicar com esse usuário, com esse público-alvo aí ao longo dessa conversa, seja no direct, seja nas mensagens da postagem, por aí vai. E daí a gente começa a falar um pouquinho de copywriting, né? Então, o poder do texto e das chamadas que a gente vai utilizar para a conversão dos teus anúncios, para a conversão do teu conteúdo pago e para, de fato, direcionar o usuário para a ação. Só um pouquinho, gente.
engasgando aqui. Então, importante aí a importância da gente ter um texto fluido e direcionado com os teus objetivos de campanha, com os formatos que você vai trabalhar, com a chamada de ação, né? Então, aí, uma vez que a gente entenda a importância disso aqui, que toda a equipe esteja alinhada, né? Quem está criando a estratégia, selecionando os canais, quem está escrevendo para cada um dos canais, a importância aí disso tudo estar alinhado justamente porque a gente vai ter uma comunicação mais fluida, vai de fato levar o teu potencial público-alvo a tomar uma decisão de compra, né? E aí a gente começa a falar dos gatilhos mentais. Então, a gente vai ver alguns tipos de gatilho, em alguns exemplos aqui em conteúdos. Por exemplo, o gatilho de argumentação é um deles. Então, ele mostra senso de urgência, conexão, ou de especificidade, ou de transformação, ou faz uma chamada específica por uma ação, ou ele mostra exclusividade. Então, alguns exemplos. Gatilho mental usando aí o senso de urgência. Então, vai sugerir a tua campanha uma atitude rápida. Por exemplo, descubra agora, só agora, só hoje, o segredo a verdade sobre o que ninguém nunca te contou. Então, assunto revelado. Nesse exato momento está acontecendo o maior evento de marketing digital do Brasil, por exemplo. A partir de agora, você vai realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. Então, mostrar aí o senso de urgência e usar termos que, de fato, deixem claro, deixem explícita essa urgência. Usar o gatilho de conexão, né? Então, fazer com que o usuário se sinta capaz de realizar um objetivo. Então, você, passo a passo, começando do zero, mesmo que você nunca tenha pensado em trabalhar em casa, em ter o seu próprio negócio, por exemplo. Como eu fiz e você também pode, né? Então, termos que a gente utiliza, deixando para o usuário clara essa conexão, fazendo com que ele perceba que ele é capaz de realizar aí determinadas coisas. O gatilho de especificidade, então, é importante a gente trabalhar para esse tipo de gatilho, prazo, resultados, períodos. Então, em X horas, tal oferta vai acabar. Em X dias vai começar o maior evento em X semanas começa determinada ação, feirão. X dicas infalíveis para, X fatores essenciais para, X pilares para, por exemplo. Né? Então, definir esses prazos é super importante para essa conversão. Gatilho de transformação, né? Então, deixar claro o benefício que você está ofertando. Por exemplo, aqui, né? Descubra agora como ganhar dinheiro com blog. 7 simples passos para garantir sua renda extra. Diminua pela metade suas despesas com tarifas bancárias, por exemplo. Né? Então, deixar claro aí o benefício que a gente está ofertando. Chamada de ação, né? Então, aqui a gente utiliza muito do meio para o final do funil, né? Cadastre-se agora, clique aqui, clique cadastre-se, clique para continuar, veja o vídeo agora, comece agora, cadastre-se e descubra, quero ver agora, fale com o consultor, cadastre-se, comece hoje, acesse agora, cadastre-se para continuar. E daí, gente, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha visto, foi uma das primeiras aulas de planejamento, se eu não me engano, tinha alguns exemplos de botões com chamada de ação, que a gente viu lá no final dos slides. Por que a gente precisa tomar cuidado com chamada de ação? Sim, ela é muito importante para a conversão da tua campanha, mas você precisa saber em que momento do funil você utiliza determinada chamada de ação para não fazer o teu público, o teu potencial cliente correr. Então, se você usar um gatilho no início de uma abordagem, o cara não conhece tua marca, teu produto, você vai usar saiba mais, comece agora, clique aqui, você pode dar a impressão de que você é um vírus, de que você está querendo clonar o cartão do cara, você pode dar a impressão de não seriedade, né? Então, primeiro, construa uma relação, mostre quem você é, mostre o seu produto e quando de fato ele começar a buscar alternativas, considerar a hipótese, você vai
identificar quais os botões vão ter maior relevância e façam testes também. Então, por exemplo, no Facebook Ads você pode optar por botões com chamadas de ação diferente, faça um teste, use a mesma segmentação, o mesmo criativo e botões de ação diferente para analisar se o teu resultado vai ser diferente. Coloque lá um fale conosco, um saiba mais, um ligar agora, teste esses botões para analisar performance mesmo. Né? Então, isso aí é bem importante. Gatilho de exclusividade, né? Destacar o que há de único, o que há de exclusivo na tua oferta. Então, 10 simples passos para ganhar dinheiro online, daí, com os segredos dos maiores experts. Então, aqui eu estou mostrando a exclusividade. Faça parte da maior rede de startups do Brasil. Contabilidade online completa, com qualidade e por preço justo. Né? Então, deixar claro aqui o que você tem de diferente dos demais. Daí, a importância de um bom título, né? Senso de urgência, exclusividade, alinhado com a origem, um pré-clique, sempre sendo claro e conciso, deixando claro qual o tom de voz da campanha, dando um estímulo à continuidade, né? Então a gente precisa fazer com que o usuário entre para dentro do funil e tenha uma ação, né? Seja ela entrar no teu site, ver mais informações, ver um depoimento de alguém que utilizou um produto, então sempre dar um estímulo à continuidade. Então, aqui um exemplo de formatos aí, mostrando só o título principal, né, a importância do título. Então, crie poderosas landing pages que geram mais conversões. Salve dezenas de horas gastas em SEO. Então, a importância do título. Subtítulo, né? Então, a importância da gente pensar no subtítulo como um complemento de informação, entendendo que muita gente não vai ler o subtítulo, mas sim, vai ter aquele público, aquela característica de target que é detalhista, que vai olhar todas as informações, o texto legal, a opinião, as avaliações, etc. Então, sempre faça uma chamada complementando o título, né? Então, continuação, adicional e palavras mais específicas. Aqui, título, guia definitiva sobre intercâmbio, passo a passo completo, e daí subtítulo, tudo que você precisa saber para realizar o seu sonho de morar fora do país neste e-book exclusivo. Desfrute da sua viagem, aí subtítulo, vai a algum lado, viagem com Cabify, basta solicitar um veículo e o motorista privado irá buscá-lo em poucos minutos, um subtítulo. Imagens de impacto, né? Então, imagens que têm relevância, obviamente, com um título, com um subtítulo, com um negócio, mas a gente precisa entender que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas são muito mais visuais, portanto, as imagens são importantes, né? A imagem alinhada com o teu objetivo, imagem alinhada com o teu serviço, com o teu produto, mas imagens bem produzidas, né? Layouts bem claros e por aí vai. Então, imagens de impacto. A gente sempre olhar com carinho também para os vídeos, né? Então, 72% das pessoas, né, que foram impactadas revelaram que aumentaram suas taxas de conversão após utilizarem os vídeos dentro dos seus sites. Então, principalmente quando a pessoa está buscando argumento para conversão. Então, quando ela está analisando hipóteses, o vídeo pode ser uma ferramenta importante aí para fazer essa pessoa que está indecisa ou que está buscando informação se decidir a favor aí do teu produto ou do teu serviço. Ele auxilia para explicar produtos ou serviços mais complexos, para demonstração de produtos, para depoimentos de clientes, né? Então, aqui a prova social, a importância aí, o legal da gente utilizar vídeo para as nossas estratégias. Mais uma vez, sempre que a gente analisa vídeo, eles costumam ter uma conversão bem legal para a campanha, mas também você precisa analisar aí esses resultados e comparar esses resultados dentro da tua estratégia de conteúdo, né? Então, a gente está falando a grosso modo, mas é claro que o público que segue a tua página, a tua marca, enfim, pode ter um comportamento diferente. Por isso que a gente precisa comparar. Chamada de ação, sempre, né? Deixar clara a lista de benefícios, né? Então, o que o público vai ganhar comprando o que você está vendendo, né? O que eu ganho com isso? Então, benefícios resumidos, detalhados,
Usar ícones pode ser uma boa estratégia para deixar claro aí a listagem de benefícios, né? Então, bons suportes visuais. Então, aqui, né? Samba Play utiliza a tecnologia do Sambatec, por isso seu site de vídeos terá desempenho profissional. Veja as vantagens, né? Então, título importante, né, nesse caso aqui, mas destacando aí de forma bem clara as vantagens. Conteúdo sob demanda, segurança, pagamento integrado, template personalizado. Daí a pessoa que gosta de esmiuçar a informação vai ler lá o subtítulo, por exemplo. Né? Focar nas dores da persona, né? Então, importante aí se a gente busca engajamento e uma conversa que de fato vai criar um vínculo entre a marca e os teus seguidores, os teus potenciais clientes, a gente precisa focar nas dores da persona, né? Então, usar um tom de voz buscando essa empatia, o eu te entendo, mostrar uma oportunidade de superação, mostrar como o teu produto pode fazer com que ela evite problemas, resolva problemas, encontre objetivos para alcançar lugares que ela gostaria de estar, né? Fases que ela gostaria de estar. Então, focar nas dores das pessoas. Um exemplo, divulgue campanhas sem o suporte de TI. E daí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no número do... Beleza. Só para ver onde a gente está aqui para fechar. E daí a prova social, né? Então a prova social é super importante quando a gente pensa aí que primeiro, né, o ser humano quando ele está na rede social para socializar, mas ele sempre está buscando pertencer a algum grupo. Então às vezes ele tem uma dúvida sobre o fato do teu produto, tua marca ser relevante, ser legal, ser bom, ser, né? Então é importante, essa prova social é importante aí para reforçar esses estímulos, né? Então para deixar claro aí os teus benefícios usando aí depoimentos de terceiros, né? Então, exemplo, reviews de produtos, lista dos produtos mais vendidos, depoimentos, por exemplo, com nome de clientes, com depoimento, com lugares que essas pessoas trabalham e utilizaram o teu produto ou teu serviço. Então, isso aqui ajuda a reforçar a tua estratégia, usando a voz dos outros, o que é ainda mais relevante aí para uma construção de conteúdo, né? Então, mais importante, sempre falo isso, do que a marca falar bem dela própria, são as outras pessoas falando bem dela. Então, a prova social, né, o teu conteúdo direcionado para essa estratégia de prova social, ele é muito legal. Então, aqui alguns exemplos, né, de marcas, a gente vê bastante isso, mas exemplos aí de conteúdos que exploram isso. E daí a gente vai falar de formulário amanhã, gente. Então, amanhã a gente vai fechar essa aula, a gente está no slide 68. A gente vai fechar essa aula, vamos falar de aspectos cognitivos. Voltaremos um pouquinho para falar de funil, porque daí está linkado aí com um tópico que a gente vai ver amanhã, que é o gerenciador de anúncios. Então, amanhã a gente fecha essa aula. Mais uma vez, eu tenho banca de TCC só no primeiro horário, então nossa aula no segundo horário vai ser normal. Vou subir essa aula no YouTube, deixar o link lá no PDF da aula, vou deixar ele aberto. Então, quem tiver alguma dúvida, revisite aqui. E, em geral, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Se não, uma boa noite, uma boa semana, gente.